Eu queria abrir essa mensagem de hoje, primeiramente agradecendo. Eu queria, um coração muito grato a você que está nos assistindo, que está acompanhando, que está participando desse momento conosco. Você está junto de um entendimento onde nós respeitamos as autoridades, onde nós nos privamos de estarmos reunidos, sim, mas estando conectados, estando junto como igreja. Que privilégio ver pequenos grupos se reunindo online, vivendo grupos que estão trocando mensagem, participando, tendo interação online. E esse é o grande desafio que nós temos nesse momento, de nós não desconectarmos do corpo, porque como corpo de Cristo nós estamos conectados. Então sou muito grato a Deus pela sua vida e continue conosco. Nós teremos os cultos no domingo também online e nós vamos avançando, crendo que Deus está agindo e que logo, logo estaremos aqui dando um abraço, podendo falar uma bênção máxima, né, olho no olho, podendo realmente ter um tempo de comunhão muito especial. Então, muito obrigado. Somos gratos ao Senhor pela sua vida. E hoje, eu creio que Deus tem algo muito especial para falar ao teu coração. E eu queria começar essa mensagem trazendo um desafio para você. Você consegue lembrar de uma grande luta que você teve na sua vida? Você consegue restaurar aí na tua mente? Lembrar de um momento na sua vida de uma grande provação, de repente uma enfermidade, de repente uma grande crise financeira, um divórcio, a perda de um ente querido. Busque na sua memória esse momento. Tente relembrar um momento como esse. De repente um momento onde você teve medo de morrer, medo de não sobreviver a algum acidente, ou estava lá no hospital, de repente deu aquela tremida na base. Tentou resgatar na tua memória? Agora eu queria que você lembrasse como é que você saiu dessa situação. Como é que aquela situação passou, aquele medo passou? Será que de repente você foi buscar a presença de Deus? Ou de repente você viu aquela pressão sendo aliviada? Ou aquele medo que estava no teu coração, quando você se deparou, você viu que não era tão grande? Quando nós olhamos para a nossa história, uma das coisas que nós precisamos entender que as crises nós já tivemos. E essa é somente mais uma, mas essa é uma que nós temos o privilégio de olhar para o mundo e reafirmar um valor que nós cremos, que Deus é o dono de tudo, que Deus é o grande rei de toda a humanidade. Então, Deus já agiu, quando nós vamos para o Antigo Testamento, em várias situações, Deus agiu, pragas Ele permitiu que viesse ao povo, situações Ele já permitiu que viesse, doenças Ele permitiu que viesse, mas chegava um momento que Deus vinha, intervinha, e Ele perdoava o povo, e aquele povo se arrependia, e havia um recomeço. Então, e nós cremos que esse momento é um momento que está todo mundo muito apreensivo. O que vai acontecer? Hoje, o pastor Silvani falava que ele vinha ali pela Avenida das Torres, aqueles restaurantes que normalmente estavam lotados, os restaurantes todos vazios. Restaurantes que tinha cheio de carro, próximo ao meio-dia, estava lá 1 ou 2 carros. Certo? E daí você vai, aonde você encontrava grande movimento? Mercado e farmácia. Todo mundo desesperado para comprar, para poder se preparar, porque está incerto. As empresas dispensando funcionários para trabalhar de casa. E de repente você já está em casa, trabalhando, hoje já trabalhou em casa. Criança sem aula, haja criatividade para a criançada, que desafio. Hoje o Nicolas queria, pai, vamos lá no clube, vamos lá na piscina. Falei, não, você não está entendendo. Não dá para ir na piscina, até o clube está fechado. Hoje nós precisamos estar em casa, nos protegendo. Então, quando nós nos envolvemos como igreja, entendendo o risco que estamos correndo, que a sociedade está correndo, nós nos envolvemos, fazendo parte de um processo de prevenção. Mas como é que nós podemos enfrentar essa crise? Como é que nós podemos
passar por ela como nós já passamos pelas outras. E de repente você passou por uma crise lá atrás, que você lembrou agora, e foi dolorido. Você saiu cheio de marcas, porque você buscou solucionar do teu jeito. Agora, quando nós cremos num Deus que é todo poderoso, Ele deixou uma palavra, e essa palavra de Deus tem tantas promessas aqui, e tem promessas de vida eterna, tem promessas de cuidado, tem promessas de amor, tem promessas de proteção, e quando nós vamos para a palavra de Deus, nós podemos caminhar com a certeza, que nada vai acontecer conosco, se não houver a permissão de Deus, se não tiver um propósito de Deus, e nós podemos ir com segurança, e de repente, há uma perspectiva de ter crise, e de repente a minha empresa vai conseguir superar sem nenhum problema, há uma dificuldade lá na minha família, que agora eu vou ter que ficar um pouco mais isolado por causa das vós, e de repente, lá na casa lá onde está minha sogra, já proibiram, não pode mais nem visitar, e é um momento, e é um desafio para todo mundo, mas quando nós olhamos para o Senhor, ao invés de ficar olhando para as circunstâncias, nós somos ministrados pelo Espírito Santo de Deus, e nós somos trabalhados para nos fortalecermos ainda mais, para buscar intimidade ainda mais. E hoje eu queria compartilhar um texto, que está lá, um salmo muito conhecido. Eu acho que se nós pegássemos, depois do Salmo 23, aonde fala que Deus é o meu pastor e nada me faltará, né? E é o salmo mais conhecido, que é o Salmo 91. O Salmo 91. Eu lembro que antes da minha conversão, o Salmo 91 era o salmo onde ficava aberta a Bíblia lá em casa. E ele ficava em cima de um armáriozinho. E de repente você veio de uma família onde a Bíblia ficava lá, a página ficava até meio amarelada. Né? Você vai em algumas empresas e está lá a Bíblia aberta no Salmo 91. E com muita facilidade, esse salmo, ou a palavra aberta nesse salmo, se tornou mais um amuleto do que necessariamente a palavra de Deus que transforma. O problema é que às vezes as pessoas usam o objeto, e o objeto da palavra de Deus aberta e acham que isso aqui é santo. Na verdade, o que é santo é a palavra, é o que está escrito aqui, é a mensagem de Deus para os nossos corações. Isso aqui é um livro, e é um livro que, se eu olhar ele como um livro, ele não passa de um livro, mas quando eu entendo que de capa a capa é a palavra de Deus, que Deus deixou para nós, podemos viver princípios e valores nesse mundo, para nos abençoar, para poder realmente ser aperfeiçoado a cada dia na presença do Senhor, e principalmente, a mensagem central é que existe um Salvador, que morreu e ressuscitou pela minha vida e pela sua vida, e isso nos dá o direito de termos a vida eterna, quando nós reconhecemos que somos pecadores, pedimos perdão a Deus, entregamos a nossa vida a Ele. Então você abra lá a sua Bíblia, lá no Salmo 91, lá no Salmo 91 nós vamos ler esse texto, e antes de lermos, nós precisamos entender que esses salmos, não existe uma certeza de quem escreveu esses salmos. Quando nós entendemos quem escreveu, nós conseguimos fazer uma análise contextual do momento que o povo estava vivendo de uma forma mais próxima da realidade. Agora, como nós não sabemos, alguns dizem que foi Moisés, outros dizem que foi Davi que escreveu muitos dos salmos, a maioria dos salmos. Então nós precisamos olhar para esse texto sem saber muito quem escreveu, mas uma certeza nós temos, que esse salmo é um salmo profético, que ele é um salmo messiânico, que anunciava a proteção de Deus através de Cristo Jesus. Abra lá no Salmo 91, nós vamos ler o Salmo 91 inteiro, e eu quero compartilhar, e você pode acompanhar aí na sua Bíblia. E ele vai falar mais ou menos assim, não, mais ou menos não, ele vai falar assim a palavra de Deus, não é mais ou menos não. Queridos, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Você tem confiado nesse Deus? Você tem olhado para esse Deus como o nosso Senhor, que é refúgio e fortaleza? E o texto continua: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio.
A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos, ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. É especial demais esse salmo. Você pisará o leão, e a cobra pisoteará o leão forte, e a serpente, e eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei. E lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Que salmo espetacular, que salmo precioso, que nós podemos olhar para esse salmo e ver as promessas que Deus coloca para nós, uma promessa de proteção, uma promessa de cuidado, uma promessa onde Ele afirma que nós podemos sim buscar o abrigo nas asas do Senhor, podemos habitar no abrigo do Altíssimo. E eu quero destacar alguns pontos desses salmos que nos ajuda a olhar para essa crise, olhar para essa situação que está acontecendo e confiar no Senhor, independente das circunstâncias. Os meus olhos estão fitos no Senhor, é no Senhor e no Senhor somente. Queridos, e de repente as pessoas estão olhando e estão se desesperando, e agora? O que vai acontecer? E o mês que vem? Será que vai demorar 30 dias, 60, 90? Eu quero te dizer, não vai nem ser nem um dia mais, nem um dia menos, que o Senhor já previu, já determinou. Nós temos que crer que Deus nunca perde o controle da história. Deus nunca é surpreendido com nada. Coronavírus não é nada para o Senhor. Mas quando nós olhamos com a perspectiva dos olhos de Deus, nós vamos, de repente, perceber que Deus está querendo trabalhar com o seu povo. Esse é o momento de nós confiarmos no Senhor. De você, como família, olhar para dentro da sua família e desenvolver situações que você não desenvolvia antes. De repente você não tinha tempo para a sua família, e Deus te colocou aí. Não é para você ficar assistindo filme e comendo pipoca, não. É para você ter tempo significativo com o Senhor. Hoje ao meio-dia, no nosso horário de oração, que privilégio, eu, a minha esposa, meus 2 filhos, ajoelhados na sala e orando e clamando ao Senhor. E esse é um tempo especial que você pode ter, nós desafiamos você a ter todos os dias, porque nós vamos clamar para que esse tempo seja um tempo de crescimento, para que Deus esteja protegendo cada um que está infectado com esse vírus, porque o nosso Deus é poderoso, e Ele responde oração, e nós devemos como igreja levantar um clamor, e nós vamos fazer isso. Sabe por quê? Porque esse salmo nos afirma que, veja ali, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa na sombra do Todo-Poderoso. O primeiro destaque é que nós devemos estar no abrigo do Altíssimo. O que significa estar no abrigo do Altíssimo? Quando nós vamos falar do abrigo do Altíssimo, no contexto que esse salmo foi escrito, ele referia-se ali ao templo, certo? O lugar de adoração. E hoje nós podemos olhar para o nosso coração e ver como é que está a nossa adoração. Como é que nós temos nos relacionados com Cristo? Como é que nós temos nos relacionado com Deus? Porque às vezes eu estou atrás do milagre, e num momento como esse, eu me desespero, e eu começo a buscar a intervenção de Deus, mas eu não tenho um relacionamento que possa dizer assim: Deus habita em mim, o meu coração é a habitação do Senhor. Nós precisamos entender que esse salmo ele nos desafia a olhar para o nosso coração. Uma atitude de adoração, uma atitude de intimidade com Deus. E olha ali no versículo 9, ele vai falar: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio,
nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Você confia no Senhor, você tem caminhado com essa confiança. A tenda aqui é o lugar de segurança. Quando nós olhamos a tenda, o povo cada um tinha a sua tenda, e ali é o lugar de segurança. Quando nós olhamos o tabernáculo, aquela tenda que foi feita para a presença de Deus está ali, a arca da aliança está ali, era o lugar onde a presença de Deus estava. Hoje nós temos o nosso coração é o abrigo do Altíssimo, porque aqui Ele habita, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, certo? E a nossa segurança, a nossa tenda, não pode ser os muros da nossa casa, porque quando nós olhamos lá no Salmo 107, ele fala que não adianta o homem querer edificar sua casa se Deus não estiver ali. Queridos, nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos, a tenda é o lugar de segurança, e a nossa segurança deve estar no Senhor. Portanto, o abrigo do Altíssimo, ou descansar sobre o Todo-Poderoso, na prática contempla ter um coração entregue ao Senhor Jesus. Lá em João 15, 1,4, o Senhor Jesus nos diz assim: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, Ele corta. E tudo que dá fruto Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Querido, Jesus está falando de frutos. A essência aqui é falar de frutos. Mas quando nós falamos de frutos, Jesus está falando de algo muito maior, que para dar frutos, nós precisamos estar ligados ao Pai, e nós só ligamos ao Pai através de Cristo. Então, você vai conseguir ter segurança, se você entender que Cristo é quem nos liga a Deus, Cristo é o nosso Salvador, Cristo é quem se entregou por nós, e através de Cristo, por isso que Cristo vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você pode pedir para qualquer outro santo, qualquer outro, e você não vai conseguir ter acesso ao Pai, a não ser que se for por Cristo, porque Cristo é o nosso refúgio, Cristo é o canal, Cristo é o caminho. Então não existe um caminho, Ele é o caminho. E essa ligação com Cristo envolve intimidade. Sabe, intimidade, isso quer dizer o quê? Eu não posso me contentar com uma oração rápida, uma oração, uma fast oração, fast pray, né? Então eu não posso me contentar com isso, eu preciso sim buscar intimidade. De repente Deus está dando a você uma oportunidade de você mudar os seus hábitos com o Senhor. Esse período de isolamento, Deus está querendo trabalhar algo muito maior do que simplesmente segurança, do que simplesmente insegurança. Deus está querendo trabalhar intimidade. Pensa, se você ficou em casa hoje, trabalhando home office, de repente você fez várias coisas. Faça uma avaliação. Quanto tempo você ficou nas redes sociais? Quanto tempo você ficou na frente da televisão? E quanto tempo você investiu na presença de Deus? Quando nós falamos de estar ligados e conectados com Cristo, nós precisamos entender que essa ligação envolve um relacionamento e intimidade. E ela é imprescindível, porque é através dessa ligação que nós conseguimos entender que Cristo é o nosso refúgio e nenhum mal vai nos atingir se nós estivermos ligados a Ele, porque Cristo, Ele não promete somente coisas maravilhosas, porque Ele fala que no mundo nós teremos aflições, e muitas pessoas estão passando por aflições, mas quando Ele fala que tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, é que as aflições fazem parte do processo de crescimento para a sua vida, algo que Deus quer trabalhar no teu caráter, na sua vida. Então não desperdice esse tempo que você está em casa. Desenvolva novos hábitos de oração, novos hábitos de devocional, desenvolva novos hábitos para buscar e experimentar a presença de Deus, que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Sabe, quando nós vimos ali, nenhum mal atingirá, quando nós estamos fizer do Altíssimo o nosso refúgio, eu comparo aqui duas coisas.
Imagine ali, ele vai falar da tenda, o lugar de segurança. Imagine você na sua casa, se você tem uma casa que nunca dá enchente, uma casa segura, você está lá dentro da sua casa, está caindo uma tempestade lá fora, raios, trovões, e aquela chuva torrencial. Você está ali, está tranquilo. A chuva está caindo lá fora, um desespero para muitas pessoas, mas você está tranquilo porque você está ali no seu abrigo, na sua casa. Agora você pega a mesma chuva e você coloca lá no Rio de Janeiro, ou lá em Belo Horizonte, ou lá em São Paulo, ou na Serra Carioca, onde você tem casas embaixo de um morro, onde começa a chover, as pessoas já não dormem, porque elas ficam se desmoronar, eu não tenho para onde ir. E de repente pessoas já foram mortas, porque permaneceram nas casas com aquela chuva. Eles estão também num lugar que deveria ser um abrigo seguro, mas a situação e a circunstância levam a eles à apreensão. Então, quando nós olhamos para essa realidade das casas, isso depende de onde está a sua casa, isso depende de onde você está. Mas quando nós falamos do Altíssimo, independe da situação, da circunstância, de onde nós estamos, porque a nossa visão e a nossa confiança não vem dos homens, não vem das circunstâncias, mas vem do Senhor. Queridos, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. É isso que diz lá no Salmo 107. Queridos, nós precisamos olhar para o Senhor. Nós precisamos entender que Deus é um Deus tremendo. E essa intimidade que faz de nós a habitação do Altíssimo, ela é individual. Tem muita gente que está indo na aba. Tem muita gente que está indo na onda da esposa, ou na onda do esposo. Tem uma irmã muito querida, hoje ela está na glória, está nos braços do Pai. Ela participava conosco, Deus fez grandes milagres na vida dela, com 2 filhinhos. De uma forma muito especial, o marido dela estava junto. E participava do pequeno grupo, e nosso pequeno grupo acolheu, amou, cuidou. E ela com câncer, ela veio a falecer. E nós tentamos cuidar, tentamos manter a integração, mas o marido, ele não tinha uma fé no Senhor. Ele estava e ele participava e ele até orava, mas ele estava indo, vivendo a fé da esposa. E a hora que a esposa é chamada para a glória, ele vai e se desvia e se afasta da igreja. E de repente no carnaval está lá com os filhos, vestidos lá de fantasias, de demônios, de imagens horríveis. Filhos pequenos. O que acontece? Certo? E nós precisamos entender que a nossa intimidade, ela é exclusiva. Eu preciso buscar o Senhor, eu tenho que ter meu tempo com o Senhor. Porque Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, é o que diz no versículo 2. Se Deus é o nosso refúgio e fortaleza, eu preciso confiar nele. Salmo 46:1 traz também essa verdade. Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Auxílio sempre presente na adversidade. Queridos, então, quando nós olhamos para os primeiros versículos desse salmo, a pergunta que eu faço para você é: você tem o Senhor habitando em você? Você tem no seu coração a presença de Deus? E se você tem confiado que Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza? Ou você tem vacilado na fé? Ou você tem buscado a segurança em outras coisas? Você é daquelas pessoas que foi no mercado e encheu uma caminhonete de comida. Eu vou estocar aqui. Você foi uma daquelas pessoas, como nós vimos em alguns países aí, que foram lá e acabaram com os papel higiênico. Não sei porquê. Mas acabaram com o papel higiênico. Como se o coronavírus gerasse ali uma diarreia, não sei. Mas o que acontece? Muitas pessoas estão colocando a confiança nas circunstâncias, ao invés de confiar no Senhor. Deus requer de nós uma confiança, uma fidelidade, onde nós confiamos. Se as coisas melhorarem muito, Deus continua sendo Deus e nós vamos adorar e glorificar. Se as coisas piorarem muito, Deus continua sendo Deus e nós vamos honrar e glorificar. Porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Queridos, quando nós continuamos nesse salmo, nós vamos ver que Deus, Ele é refúgio e fortaleza. E quando nós conhecemos a Cristo e caminhamos com Ele,
nós podemos experimentar esse refúgio e essa fortaleza que nos protege. O que é refúgio? Se nós formos no dicionário, é o lugar onde se foge para escapar de um perigo, um asilo, um retiro. Então, quando nós falamos em refúgio, é para onde nós podemos correr. Sabe, já teve aquela experiência de você estar pequenininho, ou se você é pai, e de repente teu filho em perigo, a primeira coisa que ele faz é olhar, cadê meu pai? Vai e corre no colo do pai. Eu já contei uma vez aqui, numa situação que nós estávamos lá, o Nicolas era pequenininho, lá em Foz do Iguaçu, e de repente, nós passeando naquelas trilhas ali, e ele com uma capinha de chuva, e nós paramos ali para comprar um biscoito. E ele pegou um biscoitinho ali, e ele começou a passear com aquele biscoitinho na mão, todo cheio de si. E de repente vem um quatizinho, e aquele quati olha para aquele biscoito e pula no peito dele. A hora que ele pulou no peito dele, a reação foi dar um chute naquele quati. Ele voou longe. E aí de repente ele vem, pula no meu colo, começa a chorar, e vem minha filha, pula no outro, vem minha esposa, agarra por trás do meu pescoço. Refúgio. Eles viram ali, eles poderiam correr para os braços do pai, porque ali tinha um refúgio. Eu estava ali para dar segurança para eles. Sabe, quando nós vemos Deus como refúgio, nós podemos correr para Ele quando o bicho pega. Mas o desafio é nós não somente corrermos para Ele quando o bicho pega. Não. O ideal, quando a crise vier, quando o problema vier, nós simplesmente já estamos na presença dEle. E falamos, Deus, olha só o que está acontecendo comigo. Nós temos caminhado com tanta intimidade. E agora, eu sei que o Senhor não vai perder o controle, mas intervém nessa situação. É diferente. É diferente quando você já tem uma intimidade com Deus e você simplesmente busca Ele com mais intensidade nos momentos das grandes lutas, mas isso não influencia a tua intensidade quando está tudo muito bem. Porque quando está tudo muito bem, você busca Ele com intensidade, mas para adorar, para glorificar, para agradecer. E quando vem as lutas, você vai para adorar, para agradecer e pedir a Ele, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Queridos, tudo tem a ver com a postura do nosso coração. Tem vários textos que falam sobre refúgio. Salmo 16:1 também diz lá, protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Nós precisamos entender que o nosso Deus é todo poderoso e nós podemos nos refugiar nele. Mas o texto vai falar em fortaleza também. Fortaleza é um lugar de defesa, uma torre, uma fortificação, onde você se protege. Muitos não conseguem estar protegidos por Deus, com a fortaleza de Deus. Sabe por quê? Porque deixaram Satanás gerar fortalezas na sua mente, no seu coração. Tem mentiras no coração que impedem de confiar no Senhor. Puxa, mas o meu pai me abandonou e eu não consigo amar o Pai eterno. Eu não consigo ver Ele, uma fortaleza. Queridos, olhe para o teu coração e mude a sua atitude. Porque independente do que o seu pai terreno fez ou deixou de fazer, o nosso Deus é aquele Deus que Ele é fortaleza sim. Quando nós estamos com Ele, nós estamos protegidos. Pode vir flecha, pode vir armas, pode vir fogo, pode vir o que quiser, porque não vai atingir. Porque o nosso Deus, sendo a nossa fortaleza, nós estamos protegidos. Você se sente protegido diante do coronavírus? Ou você tem vacilado? Eu preciso fazer o exame porque eu acho que eu estou com coronavírus, e eu acho que, puxa, e aí eu começo a ter dor de cabeça, eu começo a ter os sintomas, eu nem de repente estou infectado, mas a minha insegurança é tão grande, que eu começo a sentir como se tivesse. E tem muitas pessoas que vivem escravos da insegurança, escravos de um sentimento que claramente demonstra que eu estou afastado de Deus. Queridos, a segurança, a fé, ela está diretamente ligada com a nossa proximidade com o Pai. Quanto mais próximo você estiver do Pai, mais seguro você vai estar diante das adversidades, diante das lutas da sua vida, diante de um diagnóstico de uma enfermidade, diante de uma crise financeira. Agora, quanto mais longe você estiver do Pai, mais inseguro estará o teu coração. E aí você vai buscar Ele como um pronto-socorro. Como se fosse alguém que eu vou lá e pego no armário, um Deus que vem aqui resolver o meu problema. O nosso Deus quer muito mais do que isso. Ele quer que nós possamos desejar, buscá-lo e ter intimidade com Ele. Que a segurança seja pelo amor, não
porque Ele tem todo o poder e pode fazer todas as coisas, mas porque eu busco a Ele com amor, e Ele vem e abençoa, e Ele vem e cuida. Como é que você tem caminhado na sua vida? Provérbios 14:16 diz lá: aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Ter a fortaleza segura no Senhor requer temer ao Senhor. É uma consequência do temor ao Senhor. Queridos, o que está acontecendo no nosso país, existem muitas incertezas. Muitas. Certo? E nós podemos deixar ser envolvidos pelas incertezas. Você olha para os jornais, olha para as notícias do WhatsApp, olha para as notícias do Facebook, e você vê tanta coisa, e de repente, sem perceber, você está indo para cá, de repente você começa indo para lá, daqui a pouco você vai para lá, e você começa devagar, de acordo com as circunstâncias. Por quê? Porque falta temor no Senhor. O temor no Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu temo ao Senhor e eu tenho sabedoria para conduzir, e não deixar ser envolvido pela tensão do momento. Pessoas que estão tomando decisões nas empresas de forma extrema, porque não têm buscado sabedoria do Senhor. Pessoas que estão estressadas em casa, estão tendo dificuldades nos relacionamentos, porque estão inseguros, porque falta temor do Senhor. Eu não sei o que você está passando aí, mas eu quero desafiar você a buscar a presença de Deus, pedir ao Senhor sabedoria, como diz lá em Tiago 1, onde ele fala para nos alegrarmos com as provações, porque as provações aperfeiçoam a nossa fé, as provações dão uma nova perspectiva de vida. Busque ao Senhor e peça a Ele sabedoria, porque Ele é a nossa fortaleza. Quando nós olhamos para essa realidade, é muito especial. Muitas pessoas não conseguem ter uma visão consciente de que Cristo é refúgio e fortaleza, porque eles deixam ser tomados pelo desespero. Quando nós observamos o versículo 1 e 2, ele está falando dessa segurança que nós devemos ter. No versículo 3 em diante, ele está falando das acusações. Sabe, a lealdade divina com a aliança é que garante a segurança. Deus, Ele enviou o seu Filho, Ele morreu e ressuscitou pela minha vida, pela sua vida. E isso nos dá segurança de vida eterna. E quando nós caminhamos seguro com a vida eterna, nós não precisamos temer as provações, as dificuldades, os coronavírus daqui. Porque Deus, Ele pode vir e eliminar esse coronavírus de um estalar de dedos. E como Deus pode vir algumas pessoas serem enfermas e Ele trazer a cura, como alguém pode ser promovido para a glória com o coronavírus, nós não sabemos. Mas uma coisa é certa, quando nós estamos com os olhos na eternidade, nós estamos de posse de uma aliança que traz segurança e que é definitiva. Não importa as forças perigosas ou as forças que os homens sejam expostos, seja ataques satânicos, seja ataque de homens, pragas, Deus é a resposta para todos os nossos temores. Deus é a resposta para todas as nossas inseguranças. No momento de crise, a nossa fé é colocada em xeque muitas vezes. Mas esse salmo, ele fala da segurança física e a segurança espiritual, onde nós podemos estar firmes no Senhor e no Senhor somente. Queridos, e é muito interessante, no versículo 11 e 12, nós vamos ver um texto que Satanás tentou a Jesus com esse texto. Quando ele fala ali da ordem aos seus anjos, a seu respeito, para eles lhe guardarem, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Como é que Jesus respondeu a essa tentação de Satanás? Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Não ponha à prova. Queridos, quando nós olhamos com segurança no Senhor, nós precisamos entender que o propósito de Deus é muito maior do que simplesmente nos proteger, nos dar refúgio e fortaleza. O propósito de Deus é muito maior do que isso. O que Ele quer fazer conosco é que nós possamos ser filhos amados, nós somos filhos amados, mas que nós possamos sim amá-lo incondicionalmente, confiando nele, vivendo um tempo novo. Sabe, essa crise vai passar, e eu creio como outras já passaram.
Lá no início, quando você fez o exercício, aquela situação lá daquela enfermidade já passou. Aquele ente querido, aquele luto já passou. Por quê? Porque a nossa vida é multicolorida, ela é multifacetada, ou seja, é um processo. As coisas boas vêm e passam, as coisas ruins vêm e passam. E essa crise vai passar como todas as outras. Mas o que eu quero desafiar você, como é que você vai sair dessa crise? Você vai sair confiando no Senhor? Você vai sair entendendo que Ele é o nosso abrigo e a nossa fortaleza, o nosso refúgio e fortaleza? Ou você vai sair, vou voltar agora para a minha vida normal, Deus, agora pode voltar para o armário, que agora eu dou conta. Qual que vai ser a sua atitude? Se você não aproveitar esse momento para buscar mais intimidade com Deus, você vai perder tempo. Se você olhar no teu celular, de repente, nos últimos dias, você aumentou teu tempo de Facebook, teu tempo de WhatsApp, teu tempo de redes sociais. Rede social é bênção, queridos. Rede social é bênção. Agora nós precisamos fazer dela uma bênção. Ela pode ser bênção como pode ser uma maldição. A rede social agora está sendo uma bênção. Você está assistindo aqui por causa da rede social, por causa do YouTube, do Facebook. Agora tem muita gente que nesse momento está na pornografia, na mesma rede social. Certo? Então, a rede social é a moral. O que nós fazemos com ela que faz a diferença. Então, use para a sua edificação. Use para crescer na presença de Deus. Use para buscar a face do Senhor. Deus quer um momento de intimidade contigo. Deus não te isolou por acaso. Deus te isolou para ter um encontro mais íntimo contigo. Busque a presença de Deus. Busque o poder de Deus. Esta é a hora de você estar habitando no abrigo do Altíssimo, descansar na sombra do Todo-Poderoso, porque Jesus é o nosso refúgio e fortaleza. O texto vai dizer ali no versículo 7, 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você tem caminhado com essa certeza? No versículo 15 ele vai falar, ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Queridos, eu não sei como você começou a assistir essa transmissão hoje, mas eu tenho um desafio para o teu coração. Eu tenho um desafio para você. Eu creio que Deus quer hoje mudar a sua história. Eu creio que hoje você está tendo a oportunidade de ressignificar a sua vida, ressignificar esse tempo de crise, ressignificar a tua vida familiar, ressignificar o teu relacionamento com o Senhor. Como é que essa mensagem falou ao teu coração? Como é que Deus está falando ao teu coração? Eu queria desafiar você a fechar os seus olhos aí, onde você está. Deixa o som ligado aí, eu quero colocar uns desafios para o teu coração. De repente você está aqui, ouviu essa mensagem, e você tem dificuldade de confiar no Todo-Poderoso. Você tem dificuldade porque você nunca entregou sua vida a Ele. Você nunca fez do teu coração uma habitação do Espírito Santo de Deus. E eu quero desafiar você a fazer uma oração, dizendo assim, Senhor Jesus, eu me arrependo, eu sei que eu sou pecador, eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero entregar meu coração ao Senhor. Vem, transforma a minha história, transforma a minha vida. Eu quero passar por essa crise diferente. Eu quero marcar essa crise com um recomeço na minha história. Eu quero viver com o Senhor. Eu quero ter um relacionamento diferente com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos. Eu quero ter um relacionamento diferente no meu trabalho. Eu quero mudar completamente a minha história. Louvado seja o Senhor. Entrego minha vida ao Senhor em nome de Jesus. Querido, se você fez essa oração de entrega, não deixa passar esse momento. Vai ser disponibilizado um link onde você pode colocar seus dados. Eu quero fazer uma questão pessoalmente ligar para você. Eu quero conversar com você. Eu quero poder ajudar você a consolidar essa decisão no teu coração. Queridos, Deus é tremendo. Deus quer mudar a tua história. Agora de repente você está aqui, você ouviu, você está aí na sua casa, você ouviu essa mensagem. E você está cheio de insegurança. O que vai ser do meu trabalho? O que vai ser da minha família? O que vai ser da minha empresa? O nosso Deus é o nosso refúgio.
aonde nós podemos correr. É a nossa fortaleza, onde Ele nos protege. Reafirme no teu coração essa verdade. Reafirme no seu coração um novo tempo. Porque Deus, quando nós habitamos debaixo da tenda do Senhor, quando nós deixamos o Senhor habitar o nosso coração, fazemos do nosso coração a habitação dele plenamente, sem ressalva, nós podemos caminhar confiando no poder, na graça e na misericórdia do Senhor. Então eu quero orar por você também. Quero que você entregue, faça uma oração onde você está, coloque diante do Senhor esse tempo. 1000 poderão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nada me atingirá. É nessa verdade que nós podemos confiar. O que você precisa colocar diante do Senhor nessa noite? Coloque agora nesse momento. Eu quero orar por você. Se você puder, você está tomando uma decisão hoje, se coloque de joelhos onde você está. Eu vou me ajoelhar aqui também, nós vamos orar e clamar ao Senhor por um tempo novo. Você tomou uma decisão ao lado de Jesus, você já colocou aí no chat, agora se coloque de joelhos onde você está. Se você está entregando os teus medos, os teus temores ao Senhor, coloque de joelhos aonde você está, porque eu quero orar por você e orar com você. Vamos orar? Vamos orar, coloque diante do Pai, coloque diante do Senhor, porque eu creio que Deus tem algo muito, muito extraordinário para continuar falando ao teu coração nessa noite. Deus amado, muito obrigado. Muito obrigado porque nós podemos confiar no Senhor. Muito obrigado porque no Senhor nós temos a segurança de caminharmos independente das provações. Obrigado porque no Senhor nós podemos entregar os nossos medos. Nós podemos entregar os momentos que nós vacilamos na fé. Nós podemos entregar o nosso coração. Deus, confirma no coração desses irmãos que fizeram uma oração de entrega hoje, entregando a vida ao Senhor. Dá a eles um recomeço. Nos ajude como igreja a apoiá-los nessa decisão. Nós queremos sim ajudá-los a crescer e conhecer mais ao Senhor. Deus, abençoe esses irmãos que estão com medo desse momento. O que vai ser da minha empresa? O que vai ser do meu emprego? O que vai ser da minha saúde? O que vai ser da minha família? Deus, abençoa, Senhor, que eles consigam entregar nos pés do Senhor essa insegurança, esse medo. Deus, entendendo que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Deus, nós queremos sim que o nosso coração seja a habitação do Senhor, como já é de tantos que já entregaram a vida ao Senhor, e que essa habitação faça toda a diferença nas nossas decisões. Abençoa, Deus, dá um tempo novo para o louvor da sua glória. Nós clamamos pela sua igreja, nós clamamos pelo seu povo, nós clamamos por esses irmãos que estão conosco nessa noite. E essa é a nossa oração de entrega em nome de Jesus. Amém. Amém.